Nós estamos fazendo uma exposição da Epístola de João, primeira Epístola de João, hoje o capítulo 5, abra sua Bíblia lá, 1 João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5. É importante que esses textos nós estejamos lendo novamente. É muito importante que depois de uma exposição, uma explanação, você tire um momento em casa para revisar esse texto, ler todo o capítulo. Vai ajudar muito na fixação da mensagem do Senhor aos nossos corações. 1 de João, capítulo 5, versículo de 1 ao versículo 5, nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aos que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? João, ele fala aqui, nós pegamos também os últimos versículos, versículo 4, versículo 5, e ele vai dizer: todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Existe o que João está dizendo é que existe um sistema maligno que domina o mundo. E não sei se você está atento nisso, se está atento para isso. Mas a televisão, o sistema de televisão no país, muitas empresas, todo o sistema do mundo está corrompido. E esse sistema, ele é dominado pelo inferno. E aqui o que João fala, e essa ação maligna, fala que existem vencedores no meio dessa ação maligna contra a alma humana, para destruir a alma humana, para denegrir os princípios e valores da alma humana, anular a pessoa como um ser. Existe esse sistema que ele vem conectado do inferno e domina todo o mundo. Mas existem vitoriosos, existem aqueles que vencem o mundo. E João está dizendo que essas pessoas, elas têm armas, elas têm subterfúgios para vencer o mundo. E essas pessoas que vencem o mundo estão aqui. São aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. São aquelas que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você é que vence o mundo. Você que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Você vence o mundo. Você tem armas
poderosas para vencer o mundo. E que armas poderosas são essas? João ele começa a dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Me lembro de um corinho que nós cantávamos, eu aí com uns 3 anos de idade, na escola dominical, e aquele corinho era meu preferido. E ele dizia assim: fé mais fé, alguns conhecem, né? Vão denunciar a idade também. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. E o que João está dizendo aqui é exatamente essas duas palavras: a fé e o amor. E com a fé e o amor nós vencemos o mundo. Deus, ele implantou essa fé em nossos corações. Essa fé, ela é de autoria do próprio Deus. Ele colocou essa fé em teu coração. Às vezes nós não achamos nem merecedores, né? Estamos orando, pedindo a Deus, clamando ao Senhor, e o que é que acontece? O Senhor ouve as nossas orações. O Senhor responde a tua oração com fé. E você diz: eu não sou nem merecedor. Mas porque o Senhor ouve as nossas orações, né? Está aqui no texto, nós vamos entender também. E duas armas, duas características que vencem o mundo é o amor e a fé. Quando João ele organiza isso, ele começa a falar sobre o amor. Ele diz: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Quem é nascido de Deus, ama aquele também que é nascido de Deus. Então é natural que nós nos amemos, que nós amemos os nossos irmãos. Nós passamos um período sem congregar, e eu ouvia dos irmãos dizer assim: pastor, mas como faz falta aquele momento que nós estávamos juntos. Pastor, como faz falta aquele momento. A gente ainda está sentindo falta do abraçar, né? do poder ter esse contato, mas já é muito bom poder estar com os irmãos, poder estar aqui, poder ver a face do irmão. Isso é o amor que nós temos. Nós queremos o bem, nós queremos ver as pessoas bem. E o amor, ele leva, é interessante que o amor a Deus, ele nos leva à obediência. Quem ama a Deus, obedece os mandamentos do Senhor. Quem ama a Deus, ele quer agradar a Deus, e ele vai obedecer os mandamentos do Senhor. Nós podemos observar aquilo que nós vemos estudando em João, que o mandamento do Senhor é o amor, que o amor ele resume todos os mandamentos. Então o amor, a uma pessoa que diz que ama a Deus, ele é uma pessoa obediente a Deus. É uma pessoa que ele se preocupa, se coloca no lugar do seu irmão. Nós já vimos isso nas mensagens anteriores. Se você perdeu, agora nós temos esse recurso que está gravado. Você pode ir lá na página da Terceira Igreja no YouTube e rever as mensagens anteriores. Mas o cumprimento da lei, ou aquilo que resume toda a lei, é o amor. E obedecer a Deus é guardar os seus mandamentos. E meus irmãos, o amor, ele é poderoso para desfazer todo o mal. O amor, ele é poderoso para desfazer as inimizades.
O que o mundo prega é ódio. O mundo fala de intolerância, mas o mundo é intolerante. O mundo fala de preconceito, mas os próprios que falam de preconceito são preconceituosos. Os próprios que pregam preconceito são preconceituosos. Os próprios que pregam a intolerância são intolerantes. Mas o amor de Deus, ele destrói toda a malignidade, ele destrói toda a armação do inferno. O amor, ele destrói todas as armadilhas do inferno. E nós devemos amar a Deus, obedecendo os seus mandamentos, e amar os nossos irmãos, nos colocar no lugar dos nossos irmãos e revolucionar a vida das pessoas com o amor. Elas não estão acostumadas, as pessoas não estão acostumadas ao amor. Mas quando elas são impactadas, quando elas veem isso, elas ficam impactadas, porque nunca tinham visto amor. O que o mundo prega como amor não é amor, é obsessão. O que o mundo prega como amor não é amor, é egoísmo. O amor, ele não toma, o amor, ele dá. O amor, ele não fica para si, o amor, ele compartilha. E a maior declaração ou expressão de amor nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. E o amor, ele vai nos levar à obediência a Deus. O amor, ele vai nos levar a uma obediência ao Senhor. E depois ele fala desta fé que vence o mundo. Você sabe como é que alguém destrói todo um sistema? E por que o sistema está contra a fé cristã? Por que alguns países se levantam ferozmente contra a fé cristã? Você já viu que ameaça que um crente causa para um país? Bons pagadores de imposto, bons cidadãos, pessoas mais tratáveis. Que ameaça é que um cristão apresenta para um país? É porque o sistema é dominado pelo maligno. E a ameaça que um cristão apresenta contra um país que está comprometido com o sistema maligno é que o amor e a fé cristã destrói, vence o mundo. E ele fala da nossa fé. A nossa fé vence o mundo. Então essas duas armas, nós vamos nos fortalecer com essas duas armas, com o amor e com a fé. Porque quando nós olhamos para o sistema do mundo, olhamos para o que o mundo está fazendo, nós percebemos que as coisas estão invertidas. Uma pessoa justa, ela é acusada como alguém que é um criminoso, que é uma pessoa má, e uma pessoa má, criminoso, ele é tido como um herói nacional. O mundo os valores estão invertidos, mas nós podemos vencer o mundo, e nós vencemos o mundo com a nossa fé e com o nosso amor. Nós precisamos, meus irmãos, nos fortalecer. Não desanime. Não desanime. O Senhor implantou uma fé genuína em nós. A teologia chama de fé salvífica. E a fé salvífica, ela é constante.
Você não tem um momento de fé, não. Você vive a fé. Um cristão, ele vive todo dia a fé. Um cristão, ele vive todo dia o amor. E nós precisamos viver esta fé e este amor todos os dias, porque se nós formos esperar que os governos, os governantes, os juízes façam justiça, nós não vamos encontrar justiça nos governos e nos juízes. Eles estão comprometidos com o sistema maligno diabólico. Mas nós existimos e nós vencemos o mundo com a nossa fé e com o nosso amor. Em vez de retribuir o mal com o mal, nós retribuímos o mal com o bem. E ao invés de ficarmos desesperados, como quem não tem esperança, como quem não tem Deus, com medo, apavorado, nós nos fortalecemos na nossa fé, na fé que o Senhor nos deu. Nós precisamos, meus irmãos, nos fortalecer na nossa fé. Saber que aquele em quem nós temos confiado, saber naquele que nós temos confiado. E a fé também é a obediência. Entenda o princípio da fé. Eu gosto de usar um exemplo de Pedro, dos apóstolos. Eles estavam pescando, passaram a noite toda pescando. Os irmãos já ouviram essa ilustração? Conhecem essa história? E não pegaram peixe algum. Aí pela manhã Cristo encontra com eles e diz, sobe no barco, ensina as multidões. E depois diz, afasta um pouquinho, né? Vai mais um pouco profundo e jogue as redes. Pedro vai dizer, nós passamos a noite pescando em alto mar e nada pegamos. Mas o que ele diz? Mas sobre as tuas palavras eu lançarei as minhas redes. Isso é fé. Fé é crer naquilo que Deus está dizendo. Fé é crer completamente, sem reservas, naquilo que Deus está dizendo. Isso é fé. Isso é a fé que vence o mundo. É alguém que confia, que lança a sua rede, a sua fé sobre as palavras do Senhor. E isso vai, meus irmãos, nos levar à obediência. Fé não é algo que você inventa. Fé não é algo que você decide acreditar. Fé é a obediência naquilo que você ouviu da palavra do Senhor. Quando você vai no livro de Hebreus, ele vai falar sobre Abraão, e Abraão creu. Isso lhe foi imputado, né? A sua fé lhe foi imputada como justiça. Então a fé é a obediência a Deus. Ele ouviu a voz do Senhor, Abraão ouviu as orientações de Deus e seguiu sem reserva, seguiu completamente as palavras do Senhor. E isso é fé. Então o amor vai nos levar à obediência e a fé, a obediência a Deus, e a fé também vai nos levar à obediência a Deus. E isso, meus irmãos, nos faz vencer o mundo. Não se desespere diante de empresas, diante de sistema de televisão, diante de um sistema maligno do mundo. Não se desespere. Nossa fé, ela vence o mundo. É o que diz aqui no versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Nós temos
a vitória para vencer as levantes do inferno contra as nossas almas, contra as nossas vidas. Nós temos a vitória para dizer não ao pecado. Sabe, o crente, ele não é derrotado pelo pecado, ele tem a vitória. Deus deu a ele a vitória sobre o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós temos a vitória sobre o pecado. Deus nos deu a vitória, e essa vitória, usando estas duas ferramentas, esses dois instrumentos, a fé e o amor, nós vencemos também o mundo, nós vencemos o pecado. O cristão pode dizer não ao pecado, porque nós recebemos o amor que nos leva à obediência, e nós recebemos a fé que nos leva à obediência. E com isso nós vencemos o mundo. Um texto que fala ainda em João, 1 João capítulo 5, versículo 19, ele diz: sabemos que nós somos de Deus, e todo o mundo está no maligno. Algumas versões dizem o mundo jaz do maligno, e outra versão diz o mundo todo jaz do maligno. Todo o sistema está corrompido. Quando nós olhamos para o nosso querido Brasil e falamos sobre corrupção, nós vemos corrupção em todas as áreas. Em todas as áreas nós vemos corrupção. Corrupção no executivo, corrupção no legislativo e corrupção no judiciário. Nós vemos corrupção em todas as esferas. Corrupção na iniciativa privada. E aí você se pergunta, por que, meu Deus, essas coisas acontecem? Porque o mundo todo jaz do maligno. É como se algo estivesse, né? É como se a internet do mundo estivesse conectada no provedor do inferno. E todo o sistema é controlado por esse maldito provedor. Mas há aqueles que vencem todo esse sistema, e essas pessoas estão aqui nesta noite para a glória do Senhor. Nós vencemos o mundo com o nosso amor e com a nossa fé. Quando você for desafiado, quando você for enfrentado, né? Quando alguém lhe afrontar, você for afrontado, use o amor e a fé. Nós vamos vencer todos os desafios que nos forem colocados. Mas entenda que o mundo jaz do maligno. João ainda, segunda parte, João ele vai falar sobre os testemunhos, e nós temos segurança nisso. Nós temos segurança porque nos foi dado garantias. A nossa fé, ela não é baseada em algo inventado. A nossa fé é baseada em algo sólido, firme, e é dado testemunho a respeito da nossa fé. E João ele vai falar isso para que nós não, de repente, nos sintamos inseguros na nossa caminhada cristã. Ele diz, acompanhem comigo aí, 1 de João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isso é Jesus Cristo, não só por água, mas por sangue, por água e por sangue, e o Espírito é que testifica, porque o Espírito é verdade. Então ele continua no versículo 7, 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra, observe aí essa palavra, não é escrita com minúsculo, né? Com letra minúscula, é escrita com letra maiúscula. Não está falando uma simples palavra pronunciada, mas está falando daquele que é a palavra, daquele que é o verbo, né? Jesus Cristo. Então o Pai, a palavra
e o Espírito. No céu há três testemunhos que são que dão testemunho da nossa vitória, que dão testemunho da nossa fé, da nossa caminhada, que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo as coisas certas. Esses dão testemunho da fé que nós temos. O Pai, o Filho, o Pai, a Palavra e o Espírito dão testemunho no céu. E ele fala, versículo 3, e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 concordam num. E se recebemos o testemunho dos homens, se nós aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, de que seu filho, de seu filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Então nós temos 3 testemunhos no céu, nós temos 3 testemunhos na terra, e nós temos testemunho em nós, de que nós estamos no caminho certo. A vida cristã é o caminho certo para o ser humano. A vida cristã é o caminho certo dos vencedores, daqueles que vencem o mundo. E nós temos o testemunhos no céu. Testemunho são 3 que são um, testemunho no céu, 3 que testemunho na terra, e nós temos o testemunho em nós. E se nós aceitamos o testemunho das pessoas, dos seres humanos, maior é o testemunho de Deus. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Versículo 10, verso 10 vai nos dizer. E quem não crê, mentiroso faz, porque não creu no testemunho de Deus, que Deus deu seu Filho. Então, aquele que não crê, chama Deus de mentiroso. Você já ouviu alguém em rede social, já ouviu alguém em sistema de televisão dizer que não crê em Deus? Eu escuto muitos dizer que não crê em Deus, ainda blasfemam do nome do Senhor, ainda fazem piada, esquete em nome do, contra o Evangelho, porque dizem que não creem. E a palavra do Senhor está dizendo aqui, esses dizem que Deus é mentiroso. O testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Nós estamos certos. Você está certo, você está no caminho certo. Meus irmãos, alguns textos aqui, então, para que você entenda o que João está falando. Ele fala da água e do sangue. Primeiro, ele está combatendo os falsos mestres, porque eles não criam que Deus se fez homem. E Deus se fez homem, e o batismo de Cristo deu testemunho de que Deus se fez homem. O outro testemunho é o sangue, a morte de Jesus Cristo. E também a morte de Jesus Cristo é testemunho contra os falsos mestres, porque eles querem negar o verdadeiro, o autêntico sacrifício de Cristo. Na época eles queriam negar o verdadeiro sacrifício de Cristo. E a mensagem apostólica dada pelo Espírito Santo. Então, são esses 3 testemunhos na terra. E nós podemos ver, e o Pai, e a Palavra e o Espírito são testemunhos no céu. Vamos ver. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam no batismo de Cristo. Na verdade, o Espírito e o Pai testificaram de que o Filho, de que Ele era o Filho. Em Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia:
Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. No batismo de Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito estavam ali testificando no batismo de sua autenticidade. O testemunho não é uma história inventada, não é uma história, um conto de fada. O Evangelho, ele é uma história real, dada pelo testemunho do próprio Deus. Entende? Compreende isso? Você a sua fé não está baseada numa história, num conto de fada. A sua fé está baseada numa história real que o próprio Deus dá testemunho. E Ele empenha as três pessoas da Trindade: o Pai, a Palavra e o Espírito. E aqui no batismo de Cristo nós temos a manifestação da Trindade divina. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo encerra a sua segunda carta e abençoa os irmãos, ou deseja, né, as bênçãos dos irmãos. Ele invoca as testemunhas do céu. Ele diz: graça do Senhor Jesus Cristo. Você já ouviu isso? A bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito seja com todos. Amém. Há testemunhas no céu, há três testemunhas que a nossa fé, que a fé que nós temos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, são verdadeiras. Romanos, ainda, porque nós falamos três testemunhas na terra, três testemunhas no céu, ele fala aqui, e nós temos testemunha em nós mesmos. Agora, você tem a firmeza do testemunho que foi dado na terra, o testemunho que é dado no céu e o testemunho que está dentro de você. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, abra sua Bíblia e marque esse testemunho que está em você. Então, Romanos capítulo 8, versículo 15 nos diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos dizer esse versículo junto? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Nós temos o testemunho em nós. O Espírito de Deus testifica em nós, dentro de nós, dentro dos nossos corações, dentro do nosso ser, e nos dá a certeza, a convicção de que nós somos filhos de Deus. Então nossa caminhada é firme, nossa caminhada é segura. Outra característica dessa vitória é que Deus escuta as nossas orações. Deus, ele está atento para a nossa súplica. A epígrafe desta versão que eu tenho da Bíblia, ele vai falar aqui do poder da intercessão, poder da oração. Meus irmãos, como o crente tem a oportunidade das vitórias, e às vezes nós desperdiçamos estas oportunidades. Nós temos um recurso, um meio de graça, chamado oração. A oração é um meio de graça. Deus permite que os homens, que nós oremos a Ele, e Ele vai atender as nossas súplicas, Ele vai ouvir os nossos clamores. E como é importante nós orarmos. O que diz aí em 1 de João capítulo 5, versículo 14,
15, 16, vai nos dizer assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Se alguém viu o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, ora a Deus e Deus dá a vida àquele que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esses digo, não orem. Deixa eu explicar esse termo aqui. Então ele fala sobre que nós devemos orar, e nós recebemos as nossas orações quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o seu querer. E ele usa um exemplo, um exemplo até bem exagerado, né, sobre a questão da intercessão. Se você viu um irmão pecar, e ele não é uma pessoa que você observa, nós ouvimos durante esse mês que o crente ele não vive na prática do pecado. O crente ele peca por acidente, né? Ele não é não é pecado premeditado, né? Não é um hábito do pecado, mas um pecado por acidente. Você viu o seu irmão pecar, e você sabe que isso não é habitual na vida dele, e você orar, Deus ele irá agir na vida do teu irmão, Deus irá atender a tua oração e irá agir na vida do teu irmão, e essa oração será ouvida por Deus. Olha que maravilha. Aí talvez surja o pensamento sobre: e pastor, que pecado que são para a morte? Tem um pecado para a morte. O pecado para a morte é aquela pessoa que ela vive na prática do pecado, ela vive habitualmente no pecado, ela não se arrepende ela já foi exortada, ela já foi disciplinada, ela não arrepende-se dos seus pecados, e Deus, a morte é um instrumentalidade nas mãos de Deus. Deus usa a morte como uma forma de punir. Esse é o pecado da morte. Ele não se arrependeu dos seus pecados. E para conter a prática do pecado e até para conter o mau testemunho, o Senhor pune com a morte. Então a pessoa já foi exortada, já foi orientada, já foi disciplinada, mas ela continua na prática do pecado. Ele está falando aqui, olha, o Senhor ele vai castigar aí com a morte. Então, mas fala do poder da intercessão. E nós precisamos entender isso, meus irmãos, como é importante a oração na vida do cristão. Se a gente soubesse bem, a gente começava orando antes de tomar uma decisão, começava orando antes de falar alguma coisa, começava orando antes de fechar o negócio, começava orando antes de procurar outras soluções. Porque há um poder na oração, e o Senhor ele fala sobre que Ele nos ouvirá, que Ele atenderá os nossos clamores. Então, o poder da intercessão. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Primeiro, que nós devemos orar sempre, que o crente, que a vida do cristão é a oração. As pessoas querem resolver o problema dessa pandemia com várias medidas. É importante que a gente tome os cuidados, mas o que vai resolver o problema dessa pandemia é quando o povo do Senhor, como está lá, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, responderei a sua súplica,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É clamor, é oração. E aí nós ouvimos em Tiago, capítulo 5, versículo 16, 17, se confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem e sarareis. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, pediu que não chovesse, e não choveu. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Fala sobre a eficácia da oração na boca do justo. E aí, meus irmãos, nós entendemos o que? Acompanhando a mensagem, nós somos aqueles que vencem o mundo. O Senhor nos deu amor, derramou amor em nossos corações e fé em nossos corações para vencer o mundo. E agora, o Senhor Ele também nos deu um instrumento de graça que se chama oração, para que o crente ore, para que o crente interceda, para que o crente clame diante do Senhor. Nós devemos orar. Muito pode, em sua eficácia, a oração do justo. Nós devemos clamar o nome do Senhor e saber que Ele responde as nossas orações, que Ele atende os nossos clamores. Nós temos ferramentas para vencer o mundo. E aí, não desanime da sua fé, não duvide da sua vocação, do seu chamado, porque era exatamente a preocupação de João para que a nossa fé, para que a nossa firmeza na nossa salvação fosse firme, fosse constante, e nós soubéssemos que nós estamos no caminho certo. Você está no caminho certo. Você pode vencer o pecado, você pode vencer o sistema deste mundo com a sua fé e com a oração e com o amor que o Senhor derramou em nossos corações. Que essa mensagem, ela encontre lugar em nossos corações. Eu pergunto nessa noite, existe alguém que veio com desejo de aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ser crente? Eu quero orar por você. Você pode levantar a sua mão, você pode vir aqui na frente, e eu quero orar por você. Existe alguém nessa noite que, pastor, eu quero ser um crente, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo e ser um crente? Existe alguém nesta noite que quer seguir este caminho de fé, que tem um testemunho firme? Se você deseja, eu quero orar por você. Vamos orar? Depois eu passo a palavra a dirigente. Se você ainda quiser entregar a sua vida a Jesus, enquanto nós estivermos orando, todo mundo está com os olhos fechados, você pode vir aqui à frente, eu quero orar por ti. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Senhor, ó Deus, Tu derramaste em nossos corações o amor. Tu, ó Pai amado, derramastes, imputastes em nosso coração uma fé, ó Deus, ó Pai, salvífica, uma fé autêntica. E, ó Deus, Tu nos deste um meio de graça, ó Deus, que é a oração. O Senhor atende os nossos clamores. O Senhor tem atendido o clamor do Teu povo. Ó Pai, nós somos testemunhas disso. Diante de tantas catástrofes, de tantas situações difíceis, enfermidade, Tu tens protegido o Teu povo, Tu tens guardado o Teu povo. Ó Pai amado, e não somente, ó Deus, das enfermidades físicas, Senhor, não somente das lutas e das adversidades desta vida, mas o Senhor tem protegido também espiritualmente o Teu povo, guardado das invertidas do maligno, guardado, ó Deus, ó Pai, do mundo de impiedade, e Tu tens guardado o coração do Teu povo. Nós Te louvamos, ó Deus, porque a nossa fé vence o mundo, e nós estamos firmados
na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos pelo teu povo, por cada pessoa que veio aqui. Tu trouxestes, ó Deus, ó Pai, para falar desta vitória nesta noite. E nós te pedimos, ó Deus, que tu abençoe aqueles que estão nos ouvindo. Ó Pai amado, aqueles que estão, Senhor Deus, nos acompanhando pelas redes sociais, que essa mensagem fale ao coração deles também. Nós te pedimos estas coisas, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, nós teremos os avisos, já estamos encerrando. Os avisos da semana. Terça-feira, não esqueça, culto de oração aqui na igreja. Nós temos o nosso culto de oração e você